Olá pessoal, vamos fazer um breve resumo sobre alguns fatos importantes que envolveram as grandes navegações. Para isso, caneta, papel na mão, atenção, logo após a vinheta. A Península Ibérica já foi habitada por muçulmanos, mas com a força da igreja e dos cristãos, os muçulmanos foram expulsos da Península Ibérica, mas não deixaram lá na Península Ibérica conhecimentos produzidos. Estes conhecimentos foram assimilados e adaptados pelos europeus da Península Ibérica. A Península Ibérica é formada basicamente por dois países, Portugal e Espanha. Portugal, ao contrário dos demais países da Europa, foi o primeiro país que formou-se enquanto Estado e também formou uma monarquia, muito antes de França e Holanda, até mesmo antes da Espanha. Então, Portugal fez o seguinte: Portugal adaptou as técnicas recebidas ali pelos muçulmanos, foi o primeiro país a aperfeiçoar técnicas e instrumentos náuticos, utilização da bússola e todo um aparato tecnológico que favoreceu Portugal a investir nas navegações. Aparatos estes como calcular, conhecimento técnico para calcular a circunferência da Terra. Havia um debate na época se a Terra era plana ou redonda. Utilização do astrolábio, utilização da bússola e também a modernização da cartografia da Europa. Também foi o primeiro país a comercializar negros da África como escravos. Mas aqui temos uma observação a fazer. Segundo o economista americano Thomas Sowell, ele fala que Portugal comercializou escravos da África não porque eram negros, porque a escravidão antiga não era baseada em cor de pele, mas a escravidão da Idade Moderna ela tem uma cor, que é a cor negra. Lá no continente africano já havia a instituição escravidão. Grandes proprietários, reis africanos, vendiam seus escravos para muçulmanos. Portugal, percebendo toda essa estrutura econômica africana, tomou proveito e daí começou a comercializar africanos, escravos da África para o europeu e depois para o Novo Mundo. Como Portugal fica numa região geográfica limitada ali pelo mar, observe o mapa da Europa. Portugal ele está ali no finalzinho da Europa, atrás o continente, na frente o Oceano Atlântico. Observe a façanha que o Oceano Atlântico não era um oceano navegável. Portugal, como eu falei agora há pouco, é o primeiro país a desenvolver técnicas náuticas e começaram aí, eles foram os pioneiros em tentar navegar este oceano que ninguém navegava. Então, a partir de agora, farei uma lista de algumas datas de expedições portuguesas rumo ao Oceano Atlântico. Pelo Oceano Atlântico. Você vai ter que em 1415 houve uma expedição comandada pelo rei Dom João I. O porto marítimo de Portugal mais famoso é
o porto marítimo de Portugal da época era o Porto de Marrocos. 1487 foi a vez da expedição de Bartolomeu Dias. Ele chega apenas até ali ao sul da África, no Cabo da Boa Esperança. 1487, Bartolomeu Dias. 10 anos depois, no ano de 1497, alguns sites você vai encontrar 1498, que foi a expedição de Vasco da Gama. Ele foi o primeiro a sair de Portugal, cruzar o Oceano Atlântico, contornar a África e chegar nas Índias. Depois dele, no ano de 1500, foi Pedro Álvares Cabral, com uma esquadra aí de 15 caravelas, zarpa ali das costas portuguesas, rumo às Índias. Mas, no meio do caminho, ele desvia e chega ao Brasil e envia mensageiros de volta a Portugal para dar a notícia da descoberta do Novo Mundo. Sobre o processo de descoberta, nós falaremos processo de descoberta, mitos da descoberta, histórias sobre essa descoberta, falaremos em um momento posterior. Agora nós temos um outro país que faz uma concorrência aí com Portugal, que é a Espanha, o Reino de Castela. Espanha também decide aventurar-se neste empreendimento que Portugal foi pioneiro. Mas a Espanha, ela conta aí com um aventureiro. Havia um genovês chamado Cristóvão Colombo. Alguns livros vão apontar que ele foi primeiro, ele se ofereceu para Portugal, mas o rei de Portugal não achou interessante. Ele vai para Castela e lá, sob muitos questionamentos ali, na época não se sabia se a Terra fosse redonda ou se ela fosse uma pizza. Até hoje existe esse debate, por incrível que pareça, mas na época também havia esse debate, né? Incrível, né? Então, hoje, quando você abrir a internet lá e ver terraplanistas discutindo com quem defende a teoria da Terra redonda, não é um assunto de hoje. Na época, infelizmente, assim, eu não sei se é felizmente ou infelizmente, ainda hoje há esse debate. Bacana. Mas na época não havia essa certeza, né? Mas Cristóvão Colombo, ele aposta na ideia que a Terra é redonda. Então o que ele faz? Portugal, ele faz sempre um cruzamento pela África. Cristóvão Colombo, ele faz diferente, ele segue um caminho direto. Se a Terra fosse redonda, ele daria a volta e chegaria nas Índias. Acontece que neste caminho aí, ele chega numa ilha e dá o nome de Ilha de São Salvador. E nessa ilha ele encontra moradores, andavam meio nu, pele morena, cabelos lisos, e ele chama de índios. Depois ele descobre que não se tratava das Índias, se tratava de um novo continente. Aqui vou indicar 2 filmes para você interessado no assunto. 1492. Esse filme está na internet. Chamado 1492, A Descoberta do Paraíso. O outro filme interessante, que não é muito sobre a colonização espanhola e portuguesa, porque 1492 se trata da colonização espanhola e a descoberta do Novo Mundo pela Espanha. Você vai ter o que aí nesse outro filme? O Novo Mundo, o filme mesmo é Novo Mundo, que vai retratar ali ali a faixa ali da América do Norte. No mais, não darei spoiler. Falarei agora de alguns tratados, porque como a Espanha e Portugal foram pioneiros
nas navegações e nas descobertas, é natural que esses países entrassem em conflito uma hora ou outra. Então, em 1493, é criado um tratado de intercoetera, que significa entre outros. Este tratado previa resolver as questões políticas e disputas territoriais entre Espanha e Portugal. Mas esse tratado não foi levado avante. Tanto que, no dia 7 de junho de 1494, numa cidade chamada Tordesilhas, na Espanha, comandado aí, liderado aí pela Igreja Católica, assina um decreto de uma linha imaginária que dividiria as terras do Novo Mundo entre Portugal e Espanha. Esse tratado, ele também não conseguiu resolver todos os problemas entre Portugal e a Espanha. Pelo Tratado de Tordesilhas, o Brasil seria menor do que é atualmente. O Tratado de Tordesilhas cortava onde hoje, basicamente, ali fosse a cidade de Belém, cortando. Talvez chegaria ali no norte, parte de Goiás, no máximo. Né? Mas na colonização brasileira, os portugueses foram ocupando territórios além do Tratado de Tordesilhas. E um outro fator também importante foi que no ano de 1580, o rei Sebastião, português, se envolveu em uma guerra lá em Marrocos e ele sumiu. Até hoje não sabe o paradeiro do cara. Tanto que o rei da Espanha, Felipe II, passa ali a ocupar, ali a governar Portugal. Mas isso eu falarei em outra aula. Então, para resolver este problema entre Portugal e Espanha, novamente, questões territoriais, foi que no ano de 1755 é criado um outro tratado aí para resolver os problemas entre Portugal e Espanha aqui no Novo Mundo, chamado Tratado de Madrid. Não falarei muito sobre o papel da Inglaterra, França e Holanda nas questões das navegações. Isso poderá ficar para um outro momento, para uma outra aula. Mas um resuminho básico aqui sobre, em especial, Inglaterra e Holanda. Você vai ver que a Inglaterra ela entra nas navegações, ela investe nas navegações depois de Portugal e Espanha, basicamente ali no século XVIII, que descobre aí a América do Norte. Olha, a América do Norte é colonizada pelos ingleses. Mas lembre dos tratados entre que a Igreja Católica fez entre Portugal e Espanha. Lembrando que a Inglaterra ela não é católica. Ela rompeu com a Igreja Católica. Então, o que o juiz católico apita, eu, protestante, não me interessa. E aí, há vários puritanos, fugitivos políticos, religiosos, e é uma outra história que vai ocupando ali a América do Norte, que hoje é os Estados Unidos e depois o Canadá também ali na região norte. Entanto que no ano de 1600 é criado a Companhia Britânica das Índias Orientais. O nome fugiu aqui. 1600 é criado pela a Companhia Britânica das Índias Orientais. E no ano 1602, a Holanda também cria uma Companhia Holandesa das Índias Orientais. E a Holanda também vai se aventurar nessas colônias. E a Holanda chega aqui no século XVII, chega aqui em Pernambuco e descobre lá Recife, coloniza Recife, que aí vai entrar numa questão do Brasil holandês, Portugal e Holanda, vai entrar em conflito aqui no Nordeste, mas será um assunto para uma próxima aula. Aqui é César Augusto, História para dentro da cabeça.